Oi, som, teste, oi. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. Estamos vivendo aí os sinais do fim dos tempos. E por isso, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, após a sua ressurreição, ele tem dito: ide por todo mundo, vai e prega o evangelho a toda criatura. E ele falou: aquele que crê e for batizado vai ser salvo, porém os que não crerem vão ser condenados. Se eu estou aqui para pregar o evangelho, é em favor de vocês, é para a salvação de vocês. Eu não estou sendo aqui querendo arrumar briga com você do que eu vou pregar aqui. Não, isso aqui é para salvar a tua alma do inferno, porque o inferno existe, há dois caminhos, o céu e o inferno, né? Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Foi para isso que Deus enviou o Filho. Ele disse: ó, eu amei o mundo de tal maneira que enviei o meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, perecer, inferno, seja jogado no inferno, não pereça, mas sejam salvos. Todos aqueles que creem. Em quem? Jesus Cristo, né? Ele veio o seu Filho para salvar a humanidade. Esqueça isso de dizer que Deus morreu pelo mundo todo, pelo mundo, por aqueles que vão estar na rebeldia. Não, ele morreu por aquele que vai aceitar ele. Porém, os que não crerem vai ser lançado no inferno, né? Os rebeldes, né, que não querem aceitar ele, querem viver conforme a sua vontade, a vontade da carne, na prostituição, na bebida, servir ao diabo, na idolatria, nas imagens de escultura. Está chegando aí, né? Adoração ao diabo, a Aparecida, né? A padroeira do Brasil, né? Assim que fala, né? Não, aquilo é a padroeira do diabo. Esqueça, irmão, é tolerância religiosa. Tem polícia rodeando aqui o tempo todo. Eu já fui ameaçado, eu não estou nem aí. Prego, quem já me viu pregando aqui sabe o que é que eu prego, né? Jesus Cristo, ele não deixou imagem para você adorar, não, porque ele é espírito, ele não é um barro feito por mão de homem, não. Esqueça isso. Aquilo para nada serve. Você já viu uma imagem falando com você? Você se prostra diante dela, mas ela fala contigo, ela te abraça, ela fala alguma coisa, dá um bom dia, uma boa noite, boa tarde. Você já viu a imagem de escultura andando? Quando tem aquela procissão lá da penha, ela vai com você a pé? Não, ela tem que ser carregada, né? Porque não é morto, é uma pedra aquilo ali. Não se movimenta, tem que ser levado. Assim como fala lá em Isaías 44, tem que ser levado, porque tem pé e não anda, é morto. Romanos capítulo 1 fala exatamente sobre isso, sobre a rebeldia da humanidade, né? Adorando demônios, imagem de escultura. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Eu não sei se aqui na parada de homem tem homossexual. Eu não sei se aqui na parada de homem tem homossexual. Pode ter. Preste atenção que eu vou dizer para você. Eu sei que você vai pegar o ônibus. Mas se você ficasse até o final, você vai saber por que é que você é homossexual, né? Capítulo 1 de Romanos fala sobre isso, né? O porquê. Você não, eu nasci gay. Você não nasceu gay, você nasceu homem. Deus, ele fez homem e mulher. Mas você quer saber por que você é gay? Quer saber? Romanos capítulo 1. Olha o que é que fala, capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18. Sabe de uma coisa que Deus criou homem e mulher? Deus não criou homem com homem, mulher com mulher, não. Você já viu homem com homem da descendência? Gerar descendência? Não. Você já viu mulher com mulher gerar descendência? Não. Homem com mulher gera descendência? Sim. Né? Deus fez homem e mulher. Deus não fez homossexual. Deus não fez gay e lésbica. Esqueça isso. Né?
Você é assim, sabe por quê? Eu já vou adiantar por que você é assim, gay e lésbica. Aqui em Romanos vai falar sobre isso, eu vou adiantar para você. Seria bom que você ficasse até o final. Né? Seria bom. Sabe por que você é assim? Porque você não quer glorificar a Deus. Só isso. E é exatamente o que fala aqui em Romanos 1. Aqui, Romanos 1, capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim, ó. Por quê? Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Né? Ou seja, os homens, eles deixam de servir a verdade para servir a mentira, a injustiça, deixa de ser justo para servir a injustiça. Né? Por isso está falando aqui, ó. Está falando aqui, ó. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Continuando. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Né? Deus, ele se manifesta de várias maneiras, né? Na sua vida. Quer ver um ato que Deus se manifesta? Um deles, a criação dele. Pronto, tá aí. Você for lá em Gênesis, você vai saber como foi que Deus criou a humanidade. Deus fez tudo perfeito. Agora o homem fez o quê? Ao contrário. Vou deixar a minha vontade natural para se inflamar com a inatural, vamos dizer assim. Fazer ao contrário. Em vez de ser homem com mulher, vai ser homem com homem. Em vez de ser mulher com homem, vai ser mulher com mulher. Fazendo o quê? Abominável aos olhos de Deus. Eu vou ler Levítico para você 18 daqui a pouco, para você ter que falar dos homossexuais. Vou ler lá. Continuando aqui. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para aqueles que ficam inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, virou trevas. Né? Deus criou as coisas perfeitas, mas os homens fazem o quê? Se torna tudo o quê? Trevas, obscuro, escuro. Né? É isso que a gente conhece. A gente sabe diferenciar entre a luz e as trevas. Né? A gente vive num mundo onde é só treva. Mínimas coisas são luz. Né? Você só vê treva no mundo. Treva, treva e mais treva. O povo cada vez caminhando para o inferno e acha que é normal. Estão se alegrando, bebendo, comendo, se drogando, adorando imagens de escultura, abominação, achando que é normal, né? Na prostituição, no adultério, é normal, irmão. Se eu morrer, eu vou para o céu. Não vai. Porque a palavra de Deus fala que tudo, aqueles que se inclinam para a carne, está se inclinando para a morte. Como fala lá em Gálatas, capítulo 6. Né? Lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Se você continua na prática do pecado, você está continuando. Está no contínuo para o inferno, está descendo a ladeira para o inferno. Continuando aqui. Professando-se sábios, tornaram-se loucos. Né? Você vê muita gente, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, aí diz, não, irmão,
Não é assim não, a Bíblia fala assim, dessa forma e dessa forma. Eles querem ser salvos, mas se tornaram loucos. Né? Nada conhece. Acha que é normal? Não, eu vou. É assim, ó, lá fala isso. Mas eu vou continuar no pecado, viu? Pronto, tá caminhando pro inferno, não adiantou nada. Né? Porque você só vai ser salvo se você entregar a sua vida para Cristo, porque é só Ele que pode libertar. Não é uma imagem de escultura, uma iluminação que vai te levar a Deus, não. Essa imagem de escultura vai te levar para o inferno, se tu continuar na adoração dela. Continuando aqui. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, por uma imagem feita à semelhança de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Né? Aqui, eu vou ler de novo aqui para você. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, por uma imagem feita à semelhança do homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. As pessoas hoje fazem o quê? Trocar a glória de Deus para colocar numa imagem de escultura, num barro, e para nada serve. Você já viu alguma imagem falando com você, rapaz? Aquilo é abominação aos olhos de Deus. Assim foi no passado, lá no Êxodo 32, quando o povo levantou uma imagem lá de bezerro, né? O povo se corrompeu, aí Deus disse a Moisés, ó Moisés, desce. O povo já esqueceu de mim, do que eu fiz para ele, tirei ele com mão forte lá do Egito. Né? Aí Moisés começou a falar com o Senhor ali. Né? Sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Ó Moisés, faz o seguinte, eu vou fazer de tu uma grande nação, porém esse povo eu vou matar tudinho. Foi isso que Deus falou. Você acha que com Deus se brinca? Quando você adora imagem de escultura, você está provocando a ira de Deus. Né? Lá no capítulo 16 de Salmo, fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. As dores, câncer, doença, perturbação mental, né? As pessoas vão estar se prostituindo, a mulher traindo o marido traindo a mulher, como fala lá em Oséias 4:12, que fala que por trás das imagens de escultura há espírito de prostituição, de imundícia, né? É espírito de imundícia. Aí vocês adoram um pedaço de barro, tá aí chegando aí, dia 12 aí, dia de as pessoas adorar o diabo, Aparecida. Tem uns irmãos que viajou lá para São Paulo, estão lá pregando, né? Pregando sobre a abominação que está lá. Né? Esse Brasil aqui não é do Senhor não, esqueça isso, essa terra aqui está dominada pelo diabo. Né? Se essa terra fosse do Senhor, todo mundo seria salvo, não. Porque você é pouco que você salvo, porque a maioria das pessoas estão seguindo porta larga, estão indo para o inferno, estão indo assim, ó, normal. É só você continuar no pecado, pronto. A porta é larga, vai descer para o inferno. Adorando o que é imagem de escultura. Não, irmão, isso é tolerância religiosa. Para você, porque essa lei da tolerância religiosa foi criada por pastores e políticos e padres, maçom. Para você que não sabe, quando chega o dia, pronto, está chegando esse dia da Aparecida. Quem é que está lá? Quando vão lá para o culto, vão lá para a missa lá. Quem é que está lá dentro do catolicismo? Quem é? Quem é? O governador chega lá, né? O governador, temos aqui a presença do governador tal, né? Temos aqui o prefeito, aqui a liderança. Por quê? Ele não quer que fale sobre isso. Né? Não quer que fale. Você vê os pastores pregando nas ruas sobre as imagens de escultura. Sabe por quê? Porque ele tem medo de polícia, tem medo do Ministério Público. Mas isso aqui é me dado o direito lá no artigo 5º do Código Penal de 88. Né? Está aqui. Eu estou aqui pregando. A Bíblia tem alguma proibição da Bíblia? Mesmo se fosse proibida, a gente estaria evangelizando do mesmo jeito pregando. Porque isso aqui não é para covarde, não. Isso aqui é para quem vai sofrer. Jesus Cristo disse, ó, perseguir a mim, vai perseguir a vocês também.
Né? Aí tu acha que eu vou ter medo de Ministério Público, medo da polícia, tá aqui a polícia aqui atrás. Se ele viesse aqui, você acha que eu ia brigar com eles? Não, eu ia orar por eles. Né? Eles não têm culpa. Né? Eu ia sair daqui, mas depois voltaria aqui de novo para pregar. Né? Você acha que eu ia ter medo de Ministério Público ser preso, ser jogado lá no presídio? Né? Tem não, viu? Tem não, porque na Constituição me dá esse direito de pregar. Né? Direito de expressar, de expressão. Né? Então, está no Código Penal, do artigo 5º. Então, a gente tem que pregar. Os homens estão aqui, a polícia. Então, você tem que orar por eles. Mesmo se ele viesse aqui pedir só desliga aí o som, como já me ameaçaram lá na praia, não eles. A turma da Macumba, eu estava lá pregando dia 8, ameaçaram, filmaram, foram para cima dos policiais. Ó, a gente vai meter o processo dele, viu? Os policiais, claro que eles vieram, porque estava sofrendo opressão dele lá. Chegou, tá sendo racista, só porque eu estava pregando sobre a Macumba, estava dizendo que eu estava sendo racista. Eu digo, eu chamei alguém de negro por acaso? Não, mas racista não é só isso. Eu digo, não, racista é você chamar alguém de negro. Eu chamei alguém de negro, não, eu falei da Macumba deles aí. Você acha que eles estão fazendo macumba aí? Vocês estão fazendo eles por bem? Essa macumba que é feita aí. Você acha que eles estão fazendo aquilo ali para o bem? Não, eles estão destruindo família. Na macumba, quando você não vai lá não, vou dar só um exemplo. Né? Quando você quer destruir um casamento ou alguma coisa, pronto, o pessoal pode ir para macumba. Né? Pode ir para macumba. Por quê? Porque é lá que eles vão destruir família. Né? Aí estão saindo pro bonzinho, aí diz, não, a gente somos da paz. Não, está servindo ao diabo, não é da paz não. Assim como a turma da maçonaria que está introduzida dentro da política e das igrejas, das religiões. Igreja não, religiões, templo feito por mão de homens. Né? Que são estelionatários, que pedem dinheiro para pregar o evangelho é dado de graça. Se pede dinheiro, pede para tu fazer voto, pede dízimo, você é bandido, corra de lá. Que aquilo ali não é igreja, aquilo ali é CNPJ, tá ali o CNPJ ali, universal, olha lá, onde vai passando aquele carro branco. E tem uma abominação de frente que foi colocado pelo ex-governador da QR, que estava sendo investigado por corrupção. Ele subiu, não foi ninguém, nunca mais viu falar nele, Você sabe de quem eu estou falando. Colocou uma imagem ali, uma estátua ali, ó, um altar oferecendo ao diabo, lá de frente da Universal. O Universal não vai falar daquilo, o Juntaí também não. O Juntaí ele não é deputado. Ele vai falar daquilo ali, não vai, porque ele é conivente. Porque o Edir Macedo é maçom, para você que não sabe. Né? O Edir Macedo, ele é maçom. Ele pratica o ocultismo. Ele não tem nada de homem de Deus, não. É o filho do diabo aquilo ali. Né? Esses templos aí que pedem dinheiro, é tudo para a ganância dele. Sabe como foi comprado a Record, a Rede Record? Tá aí na internet, basta pesquisar. Com dinheiro do narcotráfico. Dinheiro do narcotráfico, não foi nem aqui do Brasil, viu? Veio de fora o dinheiro para comprar a Record. Tá aí na internet, basta você ir lá e pesquisar. Né? Você basta ir lá, tá lá. E o Edir Macedo ensinando o povo, os pastores a roubar. Né? E o povo são cegos, acredita nesses caras, levando dinheiro para bandido. Né? Continuando aqui. E mudaram a glória. E mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível. E de aves e quadrúpedes. E de répteis. O pessoal hoje faz imagem para adorar a imagem de bezerro, de vaca, né? de homens aparecida no formato de uma mulher, né? Da macumba, Iemanjá, a pombagira, né? Tudo o quê? Para o povo ir lá e adorar. Você acha que não tem aí, ó? Tá vendo a dancinha, né? É de lá, viu? É de lá. Né? Essa dancinha, lá da pombagira, lá de dentro. É desse jeito aí, ó, que essa mulher tá dançando. É desse jeito. Né? Pra macumba, é lá. Então, trocar a glória de Deus em uma imagem, semelhança de homens. Aí bota a imagem de São João, Santo Antônio. Todos que estão lá na macumba é o mesmo que está no catolicismo romano. E eles falam, ó, nós somos irmãos, catolicismo romano e a turma da macumba, eles dizem que são irmãos. Realmente, sabe por quê? Capítulo 21 fala que os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos,
Os que praticam imoralidade sexual, a parte que lhe cabe será do lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né? Tem que se arrepender, deixar essas abominações, que por trás das imagens de escultura é o diabo que está ali por trás. Basta você ler 4 de Oséias 12. Né? Vou lá para capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Sendo, pois, nós, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro e à prata. Ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Não podemos imaginar que a divindade seja semelhante à pedra. Né? Essas imagens feitas de gesso, para nada serve, de gesso, de ouro, de prata, de barro, né? Chega nela, você tem uma imagem de escultura dentro da sua casa, quebra ela, e vão ver se ela refaz de novo. Não faz, porque ele tem espírito dentro dela, não é Deus não, é só apenas um pedaço de barro, no formato de um homem, para nada serve, é lixo, né? Para nada serve. Não devemos, continuando aqui, sendo nós, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, aqui ó, mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Né? Você tem que saber que isso aí é arte de homens. Deus não é barro, Deus não é uma pedra esculpida por homem, não. Deus ele é espírito, importa que os seus o adorem espírito em verdade. Ninguém nunca viu a Deus. Aí você vê os pessoal naquele tal de Deus morto, colocam um barro ali, uma imagem que diz que é Jesus Cristo, que Jesus Cristo não é nada, é só um barro ali pintado, aí está lá beijando, passando a mão, achando que vai ser curado. Né? Como é que aquilo ali não pode fazer nada por tu não, rapaz? Você já leu Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, é para lá que eu vou agora. Aí tu passa a mão numa imagem, dá beijinho, achando que aquilo ali vai te curar, vai fazer alguma coisa para tu. Não vai. Vai aumentar o câncer na tua vida. Né? Vai aumentar a perturbação na tua vida. Né? Porque lá no, como eu falei, lá no capítulo 16 de Salmo, fala que as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Né? Aí você pega, bota uma imagem dentro de casa, a perturbação vai aumentar para você. Por isso que você vê muita gente com câncer aí. Por quê? Está adorando imagem de escultura, achando que aquilo ali é Deus. Não, aquilo é o diabo que está por trás. Né? Você vai ver o que eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10. Vou primeiro para Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2, você quer saber o que é a imagem de escultura? Você adora aquela abominação? Tem uma dentro de casa, se prostra diante dela. Preste atenção o que é a imagem de escultura. 2,18. Que aproveito tem uma imagem esculpida, depois que o seu artifício a esculpiu? Ela é a imagem de fundição que ensina mentiras.
para aqueles que a formou, confiando na sua obra, fazendo ídolos mudos. Na outra tradução da outra Bíblia fala que é ídolos mudos e inúteis, para nada serve. Né? Deus no passado falava para o povo, ó, pega as tuas imagens que tu tiver e quebra. Aí você diz, irmão, você vai entrar na igreja católica, vai pedir para mim entrar lá. Não faça isso não. Ei. Não é para fazer isso não, quem tem que fazer isso sabe quem é? É você. Né? Se você tem uma imagem dentro de casa, quebra. Quem tem que quebrar é você. Não é eu chegar lá e quebrar não. Se você que aceitou Cristo e não quer mais aquela abominação na tua casa, me chama que eu vou lá e quebro contigo. Porque você está me permitindo entrar lá. Né? Não, irmão, isso é tolerância religiosa, está falando, ei, a lei me dá o direito isso de pregar. Já leu o artigo 5º lá do Código Penal, de 88, né? Direito de expressão, então pronto. Quiser me prender, me prende. Quer filmar eu aqui, levar para o Ministério Público, pode filmar. Eu não estou nem aí. Ei, chegou na parte dos homossexuais não, viu? Vai chegar também. Eita, irmão, é homofobia. Problema teu. Eu vou chegar lá. Continuando. Vamos lá. Ela é a imagem de fundição que ensina mentiras para aquela que formou, confiando em sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, desperta. Ó, leia na tua casa, eu vou dizer de novo aqui, vou falar de novo. Capítulo 2 de Abacuque, é 3 capítulozinhos. Você vai lá, tá certo? Capítulo 2 de Abacuque, 18, a partir do versículo 18. Eu vou ler aqui capítulo 10 de 1 Coríntios, vou chegar lá também. Para aqueles que adoram imagens de escultura, você vai ver, que é para aqueles que adoram. Continuando. Ai daquele que diz a madeira, acorda, ou a pedra muda, levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata. Mas tal objeto não tem fôlego algum dentro dela. Né? Tu fala com a imagem de escultura, você já falando com você, já deu um bom dia, boa tarde. Quando você saiu de casa, ó, me dá um bom dia, ela falou com você, foi na carreira até o encontro para dar um abraço em tu? Não foi. Né? Deus ele é espírito, não importa que os seus o adorem espírito em verdade. Deus ele não é uma imagem feita por mão de homem, um barro, não. Aquilo ali é uma abominação. De novo, tem que repetir umas 1000 vezes. Para ver se você que é católico ou está na Umbanda, se desperta. Porque você está indo para o inferno. Como fala lá em Apocalipse 21. Continuando aqui. Mas o Senhor sim, Ele está, esse é o santo templo. Cale-se diante dele, toda a terra. Ele está onde no templo, não está no barro e nem aqui, né? Para você estar se prostrando diante de uma imagem de escultura. Não, ele está no seu santo templo, no céu. Cale-se diante dele toda a terra. Ele é Deus, ele é o Senhor. Pronto. Passou disso, é abominação. É culto a demônios. Capítulo 10 de 1 Coríntios. É para lá que eu vou agora. Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, olha como é que o povo agia. A babaçá, meu querido? Olha, meu irmão, vai com Deus. Aqui, ó, capítulo 10, a partir do versículo. Capítulo 10, a partir do versículo 14. Paulo aí já diz assim, ó, logo direto. Ele já vai direto já, logo e curto. Né? Já resume tudo aqui. Olha o que aqui Paulo diz aqui, ó. Capítulo 10 de 1 Coríntios, 14. Olha aqui, do 14 em diante. Paulo já é breve aqui direto. Ó. Portanto, meus amados, fugir da idolatria.
meus amados, fugir da idolatria. Agora preste atenção. Eu falo para os homens sábios, julgar o que digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo, ou seja, aquilo que é abençoado, por exemplo, o cálice do sangue, a ceia, né? Não é comunhão com Cristo. Você vai ver a comunhão entre os que estão com Cristo e os que estão com o diabo. Presta atenção. Não é comunhão com Cristo. O pão que nós partimos não é comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um pão, um só pão e um só corpo, porque todos somos participantes de um só pão. Quando você está ali reunido para beber do cálice, né, do sangue de Cristo e do pão, você está reunido ali em Cristo para um propósito: se reunir, se fundir com quem? Com Cristo, né? É a reunião do corpo e do sangue de Cristo. Agora preste atenção. Vede a Israel. Aqui, ó, vede a Israel. Vede a Israel segundo a carne. Não são os que comem do sacrifício participando do altar. O povo no passado, ele se reunia para prestar culto ao diabo. Presta atenção, né? Teve um momento ali que o povo ali se desviou, começou a sacrificar, fazer sacrifício ao diabo, comer, beber, assim como no capítulo 2, capítulo 32 lá de Êxodo. Presta atenção, ó. Aqui. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido ao ídolo? O sacrifício aos ídolos tem alguma coisa? Tem algum valor? Presta atenção, tem algum valor? Não, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Quando você está lá fazendo uma abominação, um pacto lá com o diabo lá, faz aquele negócio que os pessoal da feitiçaria lá da Umbanda oferece a você para levar comida e tal, não sei o que, eles estão oferecendo sacrifício a quem? Ao diabo. Assim como você vai numa missa e você está lá no texto rezando por diante de uma imagem de escultura, você está sacrificando a sua adoração a quem? Ao diabo. Capítulo 4 de Oséias, capítulo 4, 12 de Oséias, né? Aqui, vou falar de novo. O que eu digo então? Que o ídolo tem alguma coisa, tem algum valor? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos tem algum valor? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais amizade com os demônios. E aí, você adora Deus ou adora o diabo? Um dos dois você está adorando. Se você vai para uma imagem, para um catolicismo, está lá diante das imagens, você está prestando culto ao diabo. Eu tenho que ser verdadeiro com você, não posso ser ignorante não. Tenho que ser falso com você não. Você já viu andando aqui quantas pessoas vindo comigo, sempre aqui, pregar comigo, quantas pessoas? Nenhum vem, sabe por quê? Porque são falsos. Eles não querem pregar a verdade não, eles têm que pregar mentira. Quer ouvir mentira? Vai para dentro das igrejas evangélicas e do catolicismo romano, que lá eles vão ensinar você a correr atrás de mamão, do dinheiro, para levar dinheiro para estelionatário, bandido, pastores, né? E para padre. Viu o caso do padre aqui? Já repeti isso umas 1000 vezes. O padre daqui, que roubou uma instituição aqui, né? Tinha mansões aqui na praia, aqui na praia de Tambaú ali, em Cabo Branco, e tinha mansão aonde? Em Recife, né? O padre é Egídio, se eu não me engano. Aí, no mesmo mês, para você ver que são sinais que Deus dá, veio quem? Um pastor que estava roubando, pegando os cartões dos fiéis. Pastor Euclides, se eu não me engano, né? Pegou os cartões dos fiéis para gastar, gastando com o dinheiro dos fiéis.
né? Ou seja, pastores estelionatários e padres macumbeiros estelionatários também, né? Pede para ele vir, eles não vêm por quê? Porque tem medo do Ministério Público, tem medo de ameaça. Eu já fui ameaçado, eu estou nem aí, continuo pregando do mesmo jeito. Já fui ameaçado de prisão, já preguei aqui, viagem para pregar em outro lugar, já preguei em outro estado, e assim eu vou pregando, né? Eu estava pregando lá em Pernambuco, quando eu comecei a falar da maçonaria, poucos minutos depois encostou um carro da polícia, ficou olhando de longe. Por quê? Porque provavelmente já estava lá o maçom, o político de lá, provavelmente já tinha lá, insultado, dizendo: ó, vai lá, pega ele. E eu nem aí, continuei pregando do mesmo jeito, né? Se for para aprender, se for para a empresa, eu vou. Jesus Cristo falou lá no capítulo 13 de Apocalipse, quando se revelou para João. Ele disse: ó, saiba de uma coisa, que alguns de vocês vão ser presos, outros vão ser mortos e outros vão ser levados à cadeia. Se for para ir para a prisão, vai. Simples assim, pronto. Né? Jesus Cristo foi preso, foi morto. Os discípulos, os apóstolos também foi morto. Agora eu te pergunto, você acha que eu vou me acovardar? Vou pregar mentira para você, para levar tua alma para o inferno? Não, eu tenho que pregar a verdade para você, né? Continuando, né? O que os iníquos, os que os gentios sacrificam, não sacrificam a Deus, mas a demônios. Se você prestar culto à imagem de escultura, Aparecida, Santo Antônio, São Jorge, né, que está na macumba, o mesmo que está no catolicismo romano é o mesmo que está na macumba, né? Vai lá, eu passei ali no Colinas do Sul, eu entro nesse bairro, as pessoas nem percebem, né? Eu passei ali no Colinas do Sul, passei de frente a uma casa de Umbanda, estava lá uma imagem do São Jorge, de frente à casa. Agora vai no catolicismo romano também, que está lá, no católico, na igreja católica, está lá. O São Jorge também, está lá o São Jorge, né? Continuando, né? É isso aí, né? Os ídolos deles são prata, ouro, pedra, né? Esculpida por imaginação humana, mas isso nada pode fazer por você, né? Você tem que ver que uma imagem ela não fala, ela não vai te abençoar, não, ela vai te amaldiçoar. Porque lá, como eu falei, lá em Apocalipse 21, fala que os idólatras, os feiticeiros, né? Os idólatras, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os mentirosos, os covardes, a parte que lhe cabe será no lago de arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Pronto. Né? Tem que se arrepender. Jesus Cristo pediu: ó, vai pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo, porém quem não crê vai ser condenado. Então abandona esse lixo, imagem de escultura. Se tu tem uma dentro de casa, quebra, e para nada serve. Assim, como eu quebrei uma que eu tinha dentro de casa, a minha mãe faleceu nos meus braços. Assim que ela faleceu, eu peguei a imagem de escultura e levei lá para fora. Quebrei ela todinha, quebrei ela toda. Aí eu disse: a partir de hoje minha casa só vai servir ao Senhor. Pronto. Minha mãe lá, estirada no sofá. E eu lá, saí lá para fora, quebrei a imagem de escultura todinha. Porque aquela abominação, quando ela adorar aquilo ali, cheio de doença, né? Por isso que lá em Salmos, capítulo 16 fala
E as dores vão aumentar para aqueles que servem outros deuses. Voltando aqui para capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 24. Porquanto Deus também entregou a imundícia por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Você vai ver de que ele está falando isso aqui, né? Portanto, Deus também entregou a imundícia por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Os pessoal preferiram adorar mais a quem? Ao diabo, as imagens de escultura, do que adorar o próprio Deus, né? Trocando a glória de Deus num pedaço de barro, nessa abominação da Aparecida aí, que diz que é a rainha do céu. Não, aquilo é o próprio diabo por trás dela, rapaz, né? É o próprio diabo que está por trás dessas imagens de escultura. 4:12 de Oséias. E você adora, está chegando aí, né? Dia 12 de outubro. Continuando aqui. Por esta causa Deus entregou as afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Olha aqui, ó. Por esta causa Deus entregou as afeições vis, ou seja, vão na imundícia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aqueles que é contrário à natureza. O que é que isso está falando? Você vai saber agora porque está falando isso aqui. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo a si mesmo a recompensa adequada do seu erro, ou seja, a condenação. Homem com homem, mulher com mulher, o homem trocou a sua glória, trocou, vamos dizer, o sexo natural, para se inflamar homem com homem, né? Deus criou mulher e mulher, homem com homem, onde está escrito isso aí, rapaz? Deus criou homem com homem, homem com mulher. Deus disse, ó, deixará o homem, o seu pai se unirá ao quê? Ao seu homem, a outro homem? Não, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Você já viu homem com homem dando filho? Ou mulher com mulher gerando filho? Não, né? Geração só é feita, essa geração que existe hoje, que existe hoje é através, né, de uma comunhão entre homem e mulher, né? Entre homem com homem e mulher com mulher, né? E trocando o uso natural, os homens se inflamaram uns com os outros, homem com homem. É isso que quer dizer. Lá no capítulo 18 de Levítico, capítulo 18 de Levítico, fala que o homem não se deite com outro homem, porque é abominação aos olhos de Deus. Já no capítulo 20 fala, ó, se o homem deixar de deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominação. Deve o quê? Morrer. Naquele tempo era assim, porque era o próprio Deus que estava ali com eles. Não tinha nada de sujeira, não tinha ninguém adorando o diabo, imagem de escultura. Se tivesse, era morto. Não tinha ninguém, né? No homossexualismo, se não era morto, como irmão, a pedrada. Não tinha ninguém cometendo adultério, o cara traindo a sua mulher, ou a mulher traindo o marido, era morto como? A pedrada. Era assim. Aí você me diz, irmão, você está falando isso porque você vê um homossexual é para matar ele? Não, se tu matar ele, tu é um assassino, né? Deus está dando oportunidade, eu prego isso aqui, porque está aqui dizendo que os imorais não herdarão o reino
reino de Deus. Eu tenho que avisar antes, enquanto tu está em vida, para tu se arrepender, deixar de ser essa questão de feminina que diz, não, você é mulher, você é homem, rapaz. E você é mulher que tem esse negócio de masculino, corta cabelo, vai vestir roupa de... Capítulo 22, lá de Deuteronômio fala que é abominação o homem vestir roupa de mulher e a mulher vestir roupa de homem. Deuteronômio 22. Aí você vê essa sujeira toda. Chega o carnaval, aí pronto, os homens se declaram tudinho. Vai tudo se vestir de mulher. Né? Deixa a mulher em casa, vai lá, se vestir de mulher para se relar um no outro. Né? Essa festa de carnaval, carne. Né, irmão? E foi? Ele sabe mesmo, entendeu? Ele estava. Você que sabe, entendeu? Entendeu? Aí, aqui a gente está no plano, que não é da gente, você não é de aqui o segundo é do diabo. Esse rei que comanda é ele, os quatro cantos dessa terra. Eu ia falar até para a irmã agora, até para a irmã. O diabo conta a gente direto. E a gente for persistir, que a gente essa verdade. E esse daí, ele deixa que esse daí não conhece. Eles estão inocentes. Mas quando a gente diz que eles estão inocentes, porque eles não conhecem a verdade. A gente é preparado e o diabo persegue a gente. O diabo persegue a gente com intuição, própria. Quando eu estava me vendo na irmã, eu pegava, eu estava me vendo na irmã, eu estava falando. Aí eu falava para Deus, rapaz, olha, você tem que ser mal, porque a gente sente morrer. Isso para mim eu me arrependo, E vocês? Eles dizem assim, eu estou nessa profeta, que nesse sonho. E eu dando na queda, e meu fogo louco estava abrindo, eu sempre falando para eles, isso está errado. E eu dizendo para o traficante, ai de você, mexer com você, porque você estava na sua própria cova. Ai de você, quando você estiver vendendo suas coisas, é eles que procuram vocês. Mas ai de vocês tocar. Ai de vocês, diga assim para ele, que você veio tocar a sua cova. Porque vocês, Deus é esse agora, porque vocês são verdadeiros, porque você sabe que eu trabalho traficando do diabo. Porque isso aqui é do diabo. E por que vocês não pedem, quando vocês levam livramento, e vocês se levam sempre de Deus, por que vocês não falam isso? Obrigado, diabo, para vocês. Eu fiz agradecimento, se agradecimento. Isso aí, só tinha prazer de eu falar que ele estava no eu sabia que a pessoa estava perto deles. E eu falava, aí tinha muito falar, aí tinha um lado, mas só que vai ter que falar porque mas eu não estou só eu estou usando droga na tua presença não, eu estou tendo prazer de falar agora. Eu não tinha prazer. Ele dizia assim pra mim, por que tu não vem pouco? Fala com ele, porque eu não quer falar de eu jogar, olha que vai ser teu lado. Já fiz a coisa na hora, eu vou com vocês, agora eu vou lá. Olha como Deus é maravilhoso com vocês. O diabo precisa perto de vocês, ele vem do quadro e vem da perto de vocês. Igual a vocês. Eu fico postado. E vocês também podem falar, mas eu gostaria de ver perto de vocês. Eu digo, sabe, vai estar matando a minha. Eu preciso ver assim, eu vou sair um dia perto de vocês. E eu nunca saí de perto de vocês. Entendeu? Mas eu estava desde volta aí. Eu tive prazer de falar quando eu estava assistindo. Eu só tinha assim, eu só falava quando o diabo segurava no Aí eu falando e eu sempre estava por ele, lá do meu pai. Eu dizia para ele que ele tinha que ser ajudado. Ninguém inocente. Eu não tô salvo não, irmão. Eu não tô salvo não. Eu dizia pra ele. Eu não tô salvo, eu sou igual a você, você não enxerga não. Aqui é a maneira, a estratégia que o diabo fez
porque ele conhece a obra da nossa carne. Eu falei até que tem um pouco de diabo. Eu que o diabo disse para mim, você crê muito Deus. Ele tem quando ele sabe que está na terra, ele tem oportunidade de orar não, mas ele tem. Quando a gente vai igreja, a gente tem que orar para esse livro. Mas tem muitos que não quer olhar. Aí o diabo falou comigo assim, dizia, mas você crê muito Deus, né? Aí eu dizia para ele, eu vou crer tu, né? O dia de eu arrastar o máximo de alma para você, para depois você me matar. E você sempre quer ser vitorioso. E você quer subir até o trono do amor. Aí depois outro jovem falou para mim, pô, você não pode matar. Aí eu falava, pô, eu nunca fui ser tua mulher, eu nunca fiz teu mal, eu estou falando isso aqui. Aí eu vim mas eu tenho muita caminhada aí. Até a minha irmão, eu tinha arrependia. E tudo isso, irmão, ele estava pela cega sozinho. Eu não entendia. Aí eu disse assim, eu estou falando de novo de Deus aqui, ele pede para amar ele acima de tudo. Depois eu olho e falo, eu estou vendo na terra. E o João na minha mãe. E ele sempre protegia minha mãe. Então eu cheirava a minha mãe estava bem. E eu fazia voto de Deus, eu botava tudo. E eu pedia para ele me matar e ele me matava. Eu me ajoelhava, eu me ajoelhava, porque eu estou fazendo minha vida, meu Deus, eu quero que eu faça minha vida, meu Deus. Eu sou dele que pegava, se a gente sabe, nós não podemos ficar presos na terra, e a terra pode morrer, eu gosto de contar. Trabalho dele e quando eu recebi e os cabos tudo cuspindo isso no meu corpo, tá vendo? Aí eu também diabo, hein? O amigo pra aí eu falo, rapaz, olha, isso aqui que ele dá, você não tem não, é que todo mundo tem que vocês colocar pra vocês e eles ficam seu filho, aí eu dizia pra ele, mas tinha hora que eu dizia pra ele, você vai matar, olha, você vai ser do diabo, você vai matar cada um dos filhos do cavalo, e deixa pra cá. É, mas só que tinha muito que gostava não. Ei, irmão, obrigado. Vou lá, depois eu tenho tempo. Oi. Como eu estava falando aqui, ó, no capítulo 1 de Romanos, aqui no versículo 27, versículo 26, perdão, né, que fala assim, ó: por esta causa Deus entregou as afeições, porque até as mulheres se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada pelo seu erro, ou seja, a condenação, né? Trocar o uso natural da mulher com o homem, né? Para se inflamar um com o outro, mulher com mulher, homem com homem. Deus fez homem e mulher, Deus não fez homem com homem, Deus não fez Adão e Eva, né? Deus fez Adão e Eva. Deus disse: deixará o homem, os seus pais se unirá à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Ele não disse vai se unir um homem com outro homem, e vai ser os dois uma só carne, Adão e Eva. Foi isso que ele falou? Não, né? Homem com homem, mulher com mulher é abominação total diante de Deus, né? Por isso que ele fala que nada do que é imoral vai herdar o reino de Deus. E um deles é isso, a imoralidade sexual, o homossexualismo, né? Continuando aqui. E como eles
Não se importaram em reter Deus, em seu conhecimento. Deus o entregou a sua mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Ou seja, por conta deles não ter glorificado a Deus, o próprio Deus entregou ele a quem? A imundícia. Por isso que você vê muita gente, até homossexual diz: Deus me fez assim. Deus não te fez assim não, rapaz. Não te fez homossexual não, Deus te fez homem. E você que é mulher, Deus não fez você com espírito masculino não, Ele fez você mulher. Você tem um órgão feminino e você é homem, e você tem um órgão masculino, né? Você já viu um homem gerando filho? Nunca, né? Não, irmão, quando eu morrer, eu vou voltar em outro não. Se tu morrer na imoralidade que está, é inferno na certa, não tem outra. Basta você ler Apocalipse 21. Fala que os imorais não têm herança no reino de Deus. Aí vem com essa conversa, não é tolerância religiosa. Tolerância religiosa para você. Porque aqui no Evangelho fala sobre os homossexuais, né? Não é tolerância religiosa. Os idólatras lá, os políticos, os idólatras, foi criado pelos idólatras para não pregar o Evangelho. Né? A turma do pessoal lá, a turma dos gays, né? Pegaram e fizeram essa lei para você não ter que falar dos homossexuais. Mas está escrito aqui. Até a Xuxa do Exu e a turma dela lá estava querendo mudar essa parte onde está falando dos homossexuais aqui na Bíblia. Aí eles podem até falar: ai, mano, tu está sendo tolerante, está na lei, tu vai ser preso. Eu digo: manda o policial vir aqui, ou se não, manda me filmar e levar para o Ministério Público, que eu tenho a carta na manga. Artigo 5º do Código Penal, me dá esse direito. E aí? Não tem outro, pode me filmar. Você que é homossexual, gay, pode me filmar. Eu vou fazer uma marcha assinada daqui para chegar lá em São Paulo, uma lista de papel, pode fazer. Principalmente aquele do papel de rolo higiênico, né, que é mais baratinho. Você pode escrever ali e sair, rolando até chegar em São Paulo. Abaixa assinado e levar lá para o Ministério Público. Tá filmando aqui também, ó. Tá filmando, ó, filma. Tá filmando aqui também, ó. Tá filmando. Aí, eu tenho lá dentro do juiz. Amém, irmão. Amém. Pode ser. Né? Tem que ser covarde. Isso aqui, ó, não é para covarde, não é para quem vai ficar tremendo, de repente vê um carro da polícia ou o Ministério Público vai ficar se tremendo. Não, isso aqui não é para covarde, não. Os covardes estão dentro dos templos, que não tem coragem de vir aqui pregar a verdade para você. Porque aqueles caras são bandidos, né? É de Macedo, Sila Malafaia, tá para ser preso aí o Sila Malafaia, não tá? Estelionatário, bandido, envolvido com política. Sabe quem é eles? Herodiano e fariseísmo. Você sabe o que é o fariseísmo? É religião. Sabe o que é herodiano? Política. Maçonaria, está envolvido dentro da política. A maçonaria que pratica o ocultismo, abominação, satanismo, que é o mesmo eu ia falar o nome daquele cara lá, do R, o governador R, que colocou aquela abominação que tem ali, ó, um altar oferecendo ao diabo. Aí os pessoal chegam lá e tiram foto. Eita coisa linda. Você não sabe o que é aquilo ali não, viu? João Pessoa foi oferecido em sacrifício ao diabo. Você que não sabe, né? Está lá no altar ali, oferecido ao diabo, de frente à Igreja Universal do Reino das Trevas, né? Por isso que lá em 2 Pedro capítulo 2, preste atenção, 2 Pedro capítulo 2 fala, ó, no final dos tempos vão surgir falsos profetas que vão introduzir heresia de perdição e que por conta da ganância, vão fazer de vocês o quê? Negócio, né? Está escrito. Agora vocês não lêem o Evangelho, fica dentro das igrejas evangélicas, né? Evangélica, Assembleia de Deus, Universal, levando dinheiro para esses caras, dízimo, você não sabe nem o que é dízimo. Vai ler a Bíblia para você saber o que é dízimo. E para quem era destinado o dízimo? Não, irmão, era para sacerdote e levita. Esses caras são levita, são bandidos. Levita nunca foram, são gentios, levita, bandido. Levita não, são bandidos, estelionatários. Eu digo sem medo de errar, né? Vão introduzir heresia de perdição, que por conta da ganância, de dinheiro, vão fazer de vocês o que? Negócio, né? Timóteo 4, capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 1, do 1 ao 2, fala, ó, e assim diz o Espírito, que no
no final dos tempos as pessoas vão se apostatar da fé para dar ouvido a doutrinas de quê? De demônios. Universal, Assembleia de Deus, Mundial, tudo doutrinas de demônio, né? Tudo levando você para o inferno, e aqueles caras recebendo salário, pegando teu dinheiro para luxar. Eu prego muito ali na praia, os caras ficam com raiva, meu amigo. Os caras nos hotéis, chegam comigo lá para conversar comigo. Ei, irmão, prega isso não, prega isso não, prega Jesus Cristo, o amor, eu não estou pregando diabo aqui por acaso. Deixa de ser covarde, rapaz, vai pregar a verdade pro povo, vá. Eu via tanto cara lá com roupa. Meu amigo, pense, uma roupa daquela ali, não é menos de mil, tudo que ele estava ali vestido. Da cabeça até o sapato, não é nem de 5 mil não. Só roupa de luxo. É um luxo. Ah, não, as igrejas evangélicas é um luxo. Assim como o catolicismo romano vendendo imagens de escultura, aquela abominação, para dar uma porcentagem, para levar uma porcentagem para quem? Para ele lá, para o padre, né? Para você que não sabe, o Vaticano lá, onde o padre, eu ia falar um nome mais, outro nome, faz a necessidade fisiológica dele, é de ouro, para você que não sabe. Diga aí onde o padre faz a necessidade dele lá é de ouro. E aí? Sabe com que é por dinheiro de quem? Da idolatria. Tá lá, cheio lá, a idolatria lá da Aparecida. Tem uns irmãos pregando lá, os irmãos vão lá pregar lá. Tá, ó. Por incrível que pareça, parece até mentira que eu vou falar. Claro que eu não posso falar mentira, senão eu vou pro inferno. Né? Tem pastor vendendo imagem de escultura lá na Aparecida. Ó, pastor da Batista, mas o irmão disse que estava pregando lá. Aí o cara começou a reclamar com o irmão, porque estava falando das imagens de escultura. Aí o irmão pregando, vamos pregar, daqui a pouco o cara começou a gritar. Aí o rapaz pegou e disse assim, ó, sabe quem é aquele cara ali que está gritando ali? Ele disse, ele está achando ruim a pregação. Ele disse, mas você sabe quem é ele? Ele disse, sei não, é um pastor da Batista, vendendo imagem de escultura. E foi o próprio católico que denunciou ele, ó. Aí você vê, né, onde a gente está chegando? Por isso que fala lá no capítulo 4 de Timóteo. 4 de Timóteo fala que o Espírito diz que as pessoas vão ser apostadas na fé, vão deixar a fé para seguir doutrinas de demônio, catolicismo romano e igrejas evangélicas, né? Tudo a serviço de quem? Da maçonaria, porque os pastores estão dentro da política. Quem está na maçonaria, quem está na política é maçom, né? É maçom. Eu estava pregando de frente da Assembleia Legislativa, ficava tudo filmando de longe, manda criar lei para me prender. Né? Os pastores lá, os pastores que estão na maçonaria lá, servindo ao diabo. Né? Faz altar, faz templos religiosos como se aquilo ali Deus habitasse ali. Olha, pastor e evangelho, presta atenção que eu vou dizer para tu. Vai ler capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Olha o que é que Paulo falou para os atenienses quando chegou lá. Paulo chegou para os atenienses, disse mesmo assim, ó, atenienses, eu passando aqui, eu vejo que vocês são os povos supersticiosos. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homem, nem tão pouco, é servido por homens. O maior erro seu é você dizer que está levando dinheiro para Deus, você está levando dinheiro para bandido. Para estelionatário, né? Para estelionatário. Os pastores estão na política para roubar, aí estão lá na igreja evangélica também, porque eles estão pegando o teu dinheiro para luxar. Eu prego ali na praia de Tambaú, ali em Cabo Branco Divisa, muitos deles ali ficam bravos. Chega ali conversando comigo, os caras com uma aparência de luxo, meu amigo. Com dinheiro de quem? De vocês. De vocês. Quando eu estava pregando a abominação lá daquela lá, do diabo lá, deixa eu lembrar o nome, capítulo 8 não, no dia 8 lá, né, tá chegando, dia 8 eu vou estar lá de novo, dia 8 de dezembro, né, que comemora lá o dia da Iemanjá. Eu estava lá pregando lá, quando eu terminei a pregação, que os policiais ali iam me prender, né, claro, os policiais ali não tem culpa não. Os policiais não têm culpa não, porque os policiais estavam sendo lá ameaçados pelos macumbeiros, dizendo, ó, prende ele, viu? Tá falando da macumba aí, ó. Tá falando da macumba. Quando eu terminei, que eu conversei com os policiais, chegou um pastor lá, ó, dizendo, ei, você tá errado, pregar desse jeito, tá errado. Eu disse, deixa de ser filho do diabo.
Prega a verdade para o povo. Cadê vocês aqui para pregar para os pessoal aí? Para os idólatras aí, para os macumbeiros, para ver se ele deixa a macumba e se rende a Deus. Né? Cadê vocês, rapaz? Deixa de ser covarde. Não, mas você tá querendo arrumar briga com eles, disse, briga não. Se eu quisesse arrumar briga com eles, eu ia lá brigar com eles, chamar cada um para briga. Eu não estou pregando um evangelho para eles. Né? Agora vocês são covardes, gostam de dinheiro. Aí vocês não pregam a verdade. Né? Você tem que entender uma coisa, quem vai pregar a verdade vai ser ameaçado, vai ser injuriado. Né? O povo não vai gostar, vai mandar tomar naquele canto. Né? Vai mandar tomar. E eu vou continuar pregando. Eu estou nem aí. O que fale mal, estou nem aí. A verdade tem que ser dita. Continuando. E como eles não se importaram em reter Deus em seu coração, e como eles não importaram em reter Deus em seu coração, em seu conhecimento, Deus o entregou a sua mente reprovada para fazer estas coisas que não convêm. Não é preciso eu dizer detalhe, é preciso? Não. Né? Um homem é com mulher, você sabe o que eles fazem, né? Eu não vou falar detalhes aqui. Deus, o próprio Deus o entregou. Não adianta você que é homossexual chegar para mim, falar Deus me quer assim, não. Então você não quer se render a Deus. Né? Você não quer se render a Deus, por isso que você está nessa imundícia, mas pode se render e deixar e ser salvo. Né? Continuando aqui. Estando cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheio de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmurações, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas mais, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacável, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas, são dignos de morte, não somente a fazem, mas têm prazer naqueles que fazem. Ou seja, são dignos de quê? De morte. Né? Por isso que Deus fala que os imorais, os idólatras, os feiticeiros, os covardes, que são os covardes, os pastores que não têm coragem de vir aqui pregar para você, os covardes, os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Né? Então se arrepende quanto a tempo. Né? Hoje pode ser teu último dia. Está determinado o homem morrer uma só vez e após isso o juízo. Morreu, céu ou inferno. Não adianta você ir para o túmulo. Dia 2 está chegando, é dia 2, dia de final. E o povo vai lá, rezar para os mortos. Né? Aí está lá os padres. Né? Está lá os pessoal da Testemunha de Jeová. Aí está lá os pessoal evangélico. Mas eles não vão pregar, eu vou estar lá pregando. Eu não sei aonde é que eu vou. Deus que vai me dizer para onde é que eu vou. Eu preguei ali na ilha do, acho que é a Ilha do Bispo. Um cemitério parece que é boa, não sei o que, da Boa Morte, alguma coisa assim. Que fica sentindo indo para Bahia. Eu preguei na pracinha lá, estava lá, no dia dos mortos lá pregando. Né? Estava lá pregando. Mas por que lá os evangélicos não vão lá e falam a verdade para o povo? Eles não adoram morto, não adoram os mortos. Os mortos, acabou-se para ele aqui. Agora segue o que? O juízo. Né? Vai chegar o juízo e cada um vai estar diante de Deus para ser julgado segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado, ninguém vai escapar. Capítulo 9, 27 de Hebreus. Fala que está determinado o homem morrer uma só vez e é só isso, e após isso o juízo. Céu ou inferno? Para onde é que vai a tua alma se tu morrer hoje? Pensa nisso. Você está no pecado?
Capítulo 6 de 1 Coríntios, vou passar uma lista aqui. E um deles vai dar a idolatria e o homossexual. Preste atenção. Para encerrar. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os fornicadores, os que fazem sexo fora do casamento, nem os fornicadores, nem os idólatras que adoram imagem de escultura. Abandona isso, que isso vai te levar para o inferno. Nem os idólatras, nem os adúlteros, aqueles que se separaram, deixou a sua esposa, a esposa deixou o marido para se informar com outro, casar de novo. Os adúlteros, enquanto o marido vive ou enquanto a esposa vive, não é permitido um recasamento enquanto um dos cônjuges vive, não é permitido, porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas o marido morrendo pode casar de novo, está livre da lei, pode casar de novo. Porém, se ela casar com outro homem enquanto o marido vive, será considerada adúltera. Onde está escrito isso, irmão? Capítulo 7 de Romanos, do 1 ao 3, tem que ler o Evangelho. Nem os adúlteros, continuando aqui. Nem os adúlteros, nem os afeminados. Quem são os afeminados? Homens com espírito masculino, homem com homem. Nem os afeminados, nem mulher com mulher. Deus fez homem e mulher, como eu falei. Né? Deus não criou homem com homem, nem mulher com mulher, não. Isso é abominação aos olhos de Deus. Você tem que, homem, você tem que casar com mulher. Mulher, você tem que casar com homem. Se você casa, homem casa com homem. É abominação, se morre. Não tem herança no reino de Deus. Vou continuar aqui. Nem os afeminados. Nem os afeminados, nem os abusadores de si mesmos. Nem os abusadores de si mesmos, como do sexo masculino, tá vendo? Homem com homem. Continuando. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados. Os bêbados. O rico estava querendo uma gotinha de água, como fala lá no capítulo 16 de Lucas. Ele estava querendo uma gotinha de água, se não tinha água. Né? Se não tinha água, vai ter cachaça, não vai, porque o inferno é um fogo que nunca se apaga, um bicho que nunca morre, é choro e ranger de dentro. Não vai ter televisão, não vai ter celular, não vai ter computador para você distrair. É noite e dia, em tormento. No lago de fogo, né? Lago de fogo, continuando aqui. Nem os bêbados, você larga a cachaça. Nem os defamadores, nem os extorquiadores. Quem são os extorquiadores? Os estelionatários, aqueles que usam, né? Que usa da ganância para ganhar dinheiro, como é o caso de quem? De pastores e padres, que pregam mentira para arrancar dinheiro seu. Extorquiadores, esses pastores aí já estão condenados, né? Como fala lá no capítulo 3 de 2 Pedro, fala que eles já estão condenados. Já estão condenados, são os extorquiadores, né? Vocês trabalham, vocês estão tudo aqui, indo para casa, cansado. Aí você vai para a igreja evangélica para levar dinheiro para bandido. Né? Para esses pastores estelionatários, para os padres. Né? Aí muitos viajam para a Aparecida para levar dinheiro lá e dizer, ó, os pessoal lá, o irmão estava mandando um vídeo para mim, ele está na Aparecida. Ele mandou um vídeo em que lá, uma mulher fica na mesa, aí a pessoa chega lá, ó, escreve aí o nome do seu morto aí vai lá, escreve o nome do parente. Pronto, pode dar uma ajudinha aí, viu? Dá uma ajudinha aí que vai chegar ali um pai ali, vai para tirar o teu ente querido lá do inferno, não vai.
Não existe purgatório, existe não, né? É céu ou inferno. Se morre com Cristo, vai para o céu. Se morre sem Cristo, vai para o inferno, né? Não adianta rezar para morto, não. Você já leu capítulo 16 de Lucas, que fala sobre o rico e Lázaro, que fala que há uma separação do inferno, que quem está no inferno não pode ir para o céu, nem quem está no céu pode descer para o inferno, porque quem está condenado, está condenado. Quem está salvo, está salvo. Entendeu? É isso. Aí você vai rezar para o morto, o padre lhe enganando para você dar dinheiro a ele, acender uma vela tamanho desse poste, a vela vai apagar, tu gastasse teu dinheiro em vão, e o teu parente que morreu sem Cristo vai continuar no inferno. Vai só esperar o dia do julgamento, como fala lá em João 5. João 5, aqui, para vocês, pega só para você, capítulo 5 de João, leia em casa. Fala que os mortos que dormem no sepulcro, eles vão acordar, eles vão ressuscitar naquele grande dia, quando o Senhor vir. Vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem, os que tiverem servido a Cristo, os que tiverem feito bem, vão ressuscitar para a vida eterna. E os que tiverem feito mal, vão ressuscitar para a morte eterna. Pronto, céu e inferno. Porque quem não estiver escrito no livro da vida, vai ser lançado lá de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Capítulo 20 de Apocalipse. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo, tá, gente? Enquanto você está respirando, dá tempo. A partir do momento que você apaga, morre, já era. Não, irmão, já era aqui, eu vou votar no gato, vou votar no cachorro, vou votar não. Os cachorros também morrem e acabou. Para ele aqui acabou. O cachorro não tem alma, né? Acabou. Mas você foi feito alma vivente, assim como Adão, né? Para você sim, a sua alma não é destruída, a sua alma é eterna, céu ou inferno. Então se arrepende enquanto há tempo. Jesus está voltando. Hoje pode ser seu último dia, pode dar um infarto em você pode levar uma topada, arrancar o negócio do dedo lá e sair sangue, você morrer de uma hemorragia, né? Um infarto. Eu estou dizendo isso para mim também, não estou dizendo só para você não, eu posso morrer. Meu carro deixei lá em cima, mas pode bater no carro lá, capotar e eu morrer, né? Está determinado o homem morrer uma só vez, e após isso o juízo de Deus, né? Então quem tem ouvido para ouvir, que ouça, que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. Pai, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, estou encerrando aqui a pregação. Cheio de gente aqui, meu. Cheio de gente aqui. Tem a gente aqui lá na calçada também. Estou terminando aqui a pregação aqui, já estou indo para casa. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Fica na paz.